Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. As facções criminosas que agem dentro das prisões se dedicam ao tráfico de drogas e outras práticas. Do lado de fora dos presídios, contam com redes de proteção e geração de fundos. O sistema possui regras que, caso sejam descumpridas, podem gerar a pena de morte. Para falar sobre as facções que nascem dentro das cadeias, convidamos o promotor de justiça, Gilmar Bortolotto, que atua na execução criminal em Porto Alegre. Doutor Gilmar, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui novamente no programa. O senhor é um promotor que há muito tempo atua na execução criminal. O que está acontecendo hoje que o noticiário está sendo dominado por notícias de crimes cometidos e encomendados atrás das grades? Bem, na minha visão, o que está acontecendo é que nós temos hoje coisas que aparecem para o público externo, mas que são antigas, né? O espaço do presídio e dos presídios como um todo, ele é um espaço público que foi abandonado pelo Estado há muito tempo. E as coisas que começaram a acontecer ali dentro, como a criação desses grupos, elas não são novas, elas são antigas. Eu me lembro que no estado de São Paulo, quando o PCC chamou lá, né, um movimento em vários presídios, e vários presídios foram paralisados, eu estive lá. E os colegas de São Paulo, então, apresentaram um trabalho sobre um levantamento que eles fizeram lá à época sobre essa facção. E o questionamento que eu fiz foi justamente nesse sentido, né? É impossível um grupo desses aparecer de uma semana para outra com esse nível de organização. Isso, na verdade, são coisas antigas e que estão aparecendo mais agora, porque talvez algumas pessoas tenham mais interesse pelo que está acontecendo dentro dos presídios. Foi revelado recentemente que as galerias do Presídio Central, considerado o pior do Brasil, faturam mais de 500 mil por mês com comidas, com segurança, com drogas. Essa é a realidade? O número a gente nunca sabe qual é, né? O fato é que, eu quero repetir, isso não é um privilégio do Presídio Central, mas dos grandes presídios aqui do estado do Rio Grande do Sul, e acho que qualquer outro, né, que esteja nessas condições vai funcionar assim. O espaço público não está ocupado pelo Estado, ou seja, quem administra as galerias da porta para dentro são os presos. E por óbvio que aquele que quer continuar na atividade criminosa, ele vai explorar esse poder que foi transferido para ele. De fato é isso que acontece. E sim, né, o que acontece lá dentro, como em outras cadeias aqui do Estado, as maiores, é muito comércio, tráfico de entorpecentes, extorsões e etc., né? Ou seja, o abandono do presídio gerou um estado paralelo, e esse estado se administra, que é o estado do crime. Tudo é pago dentro das galerias, é uma espécie de pedágio. Se o apenado não pagar, ele está correndo um grande risco de ser morto lá dentro. As mortes no Presídio Central, elas reduziram de forma acentuada com o passar dos anos, né? Por muitas razões. Uma delas é que houve um acordo lá entre os presos, né, dentro do próprio presídio, para que essas execuções não acontecessem ali. Porque em acontecendo ali, elas chamam a atenção, né? De fato é isso que ocorreu. Mas sim, como esse estado paralelo, por ser paralelo, ele não pode se utilizar dos meios oficiais, ele não pode recorrer à justiça que nós conhecemos, né? Então ele tem também o seu poder judiciário, entre aspas, que vai aplicar sanções quando as suas leis, que também fazem parte dessa organização paralela, são descumpridas. Isso é fato e acontece dessa maneira. Aquele que entra ali, ele hoje é questionado sobre em que galeria ele pode cumprir a pena, né? E o Presídio Central é a porta de entrada na região metropolitana de todas as cadeias, porque o preso conduzido para lá por determinação judicial e depois distribuído para outros estabelecimentos, ele entra por essa porta.
e ele vai sim ser questionado. E isso é um reconhecimento de que o Estado não domina as galerias, né? E que a segurança desse preso vai depender de onde ele for alojado por afinidades. Agora, esse gerenciamento de dentro das cadeias, ele atravessa os muros. E aquele que está do lado de fora e não obedece um comando também corre risco de vida. Com certeza. É preciso que se compreenda, né, que isso não é causa de nada, isso é consequência, né, de um sem número de anos de omissões de quem deveria transformar aquele espaço. Enquanto o espaço estiver nas condições em que ele está hoje, isso vai acontecer com mais intensidade, ou seja, o Estado não controla, quem controla são os presos, né? E eles vão utilizar o poder que foi transferido para eles. A administração foi transferida para os presos ao longo dos anos, porque existe uma espécie de pacto de silêncio ali, né? O Estado não age para transformar, e ele tem lá suas explicações, que a gente ouve há tantos anos, né? E aí, para que tudo fique bem, ele transfere para os presos a administração. E os presos utilizam esse poder para essa finalidade, né? Os grupos se organizam, começam a escravizar pessoas que entram lá dentro, porque de fato é isso que acontece, né? Uma grande parte da população carcerária está envolvida com dependência química, e só isso já compromete o sujeito lá dentro com dívidas, né? Mas existem muitas outras maneiras de captar essa mão de obra que depois vai agir na rua. Então, a transformação do espaço carcerário é uma coisa que interessa para toda a sociedade. Só que nós e qualquer outro colega, ou qualquer outro juiz, ou qualquer outra pessoa que não tem domínio sobre o poder de transformação, eu estou falando em recursos financeiros que precisariam ser aplicados ali, ele vai operar sempre dentro dessa realidade. Ele precisa conhecer a realidade para poder lidar com ela como ela se apresenta hoje. Agora, o lucro dessas organizações está nas ruas. E aquele que recebe uma missão, se não cumprir, ele corre o risco de vida. E se ele cumprir, ele também acaba alimentando essa rede toda. É o tal do círculo vicioso que se retroalimenta. O sistema prisional hoje não é causa, ele já é uma consequência, né? Como eu referi antes. Ele é uma consequência de algo que não foi feito. E ele, então, evidentemente, ele opera nesse sentido, né? O sujeito entra, ele vai passar por alguma galeria, nessa galeria vai haver sim uma organização paralela, e ele ali dentro vai receber muitas das coisas que o Estado não fornece. As mais básicas, por exemplo, material de higiene, entre aspas, né, um apoio desse Estado paralelo para os seus familiares e etc. E isso, o custo é revertido em mão de obra lá na rua, né, coisas que ele vai ter que executar depois. E porque muitos desses que estão nos presídios, eles vão passar a vida inteira, enquanto durarem, nesse entra e sai. Então, quando ele for preso, ele vai retornar para esse mesmo lugar. E ele vai ser cobrado sobre as coisas que ele deixou de fazer quando estava na rua. E como funciona o entrave entre essas facções nos presídios? Há mais de uma década, no próprio presídio central aconteciam muitas mortes, e a gente, então, procurando tomar pé, né, da razão, da causa dessas inúmeras mortes, acabou chegando a identificar algumas coisas que aconteciam ali. Presos eram colocados em galerias de rivais e assim sucessivamente, e eram executados assim que entravam nas galerias, né? E o Estado lavando as mãos. Isso gerou um pedido para que, enfim, né, houvesse uma separação, para que o sujeito, já que o Estado não domina o espaço, para que ele fosse questionado sobre em que galeria ele pode se alojar. E é isso que acontece hoje. Uma pessoa pode perguntar, sim, mas isso fortalece grupos? Sim, mas é que se lida com o cenário que está posto, né? Então ele é questionado e é colocado lá, na galeria
onde ele optar por ficar. Bom, se o Estado vier a retomar esse espaço, o que não se sabe quando vai acontecer, porque isso é uma atitude hipócrita, né? O Estado faz de conta que administra, para a população que está fora parece que está tudo bem. Quando ele retomar esse espaço, ele também pode retomar o poder de decidir para onde o preso vai. Isso fez com que reduzisse esse número de mortes, né, de forma em números. E se tratando de presos primários, há a possibilidade de se diminuir o contato desses presos com aqueles que já estão lá, os mais antigos, ou quando ele entra, ele não tem escolha, ele tem que acabar escolhendo um grupo? Olha, essa figura do primário, para mim, é uma figura que só existe até o momento em que o sujeito é conduzido para uma galeria, né? A partir desse momento, ele perde essa condição e ele vai passar por essa espécie de recrutamento que existe ali dentro, né? Então, mesmo que haja ali no Presídio Central uma galeria, que é denominada de galeria para primários, a mecânica dentro da galeria é absolutamente a mesma que a das outras galerias. Mesmo que não haja um nome para o grupo que atua ali, a forma de atuação é idêntica. Então, esse sujeito, né, hoje a gente sabe, esse sujeito ele vai virar mais um soldado, né? É isso que vai acontecer com ele, dentre outras coisas ali quando ele ingressa no sistema. Mudar isso depende da retomada do espaço. Quer dizer o Estado hoje, não administra as cadeias hoje. Quer dizer que hoje em dia um preso primário não tem chance de se recuperar. Ele cai no presídio, ele só piora. É muito difícil, né? É muito difícil não se comprometer, né? Isso a gente ouve no diálogo ali diário, né, com presos. É muito difícil. É muito difícil porque a pressão é muito grande, né? Até mesmo os presos que não cumprem pena em galeria e que trabalham fazendo ali dentro função que seria de servidores públicos, né? E eles também se comprometem porque são pressionados a fazer tráfico de droga lá dentro, levar coisas entre as galerias, né? E muitas vezes são executados ali porque se negam a cumprir essas obrigações. Falando em tráfico de drogas, doutor Gilmar, a entrada de drogas, celulares, armas nos presídios é facilitada pela corrupção. Existem muitas maneiras, né, de entrar objetos ilícitos nos presídios. E isso também está vinculado ao atraso que existe ali de tecnologia, de controle, mas é evidente que onde tem presença de ser humano tem esse problema, né? Para citar apenas o exemplo do Presídio Central, só esse ano foram apreendidos nas galerias junto com os presos quase 2.000 celulares. Bom, hoje a tecnologia disponível na porta de entrada reduz muito a possibilidade de um visitante entrar com celular. Um pequeníssimo número de celulares é apreendido na revista dos familiares. O que sobra? Sobra os arremessos que são feitos por cima do muro do presídio e essa realidade, né? E, aliás, essa é uma outra hipocrisia que existe por parte do Estado na figura do Poder Executivo, porque a gente não vê nenhuma intenção de mexer nessa história da corrupção, né? O Estado não tem muita vontade de investigar isso, até porque sabe que vai mexer num vespeiro, né? O Ministério Público Paulista fez um raio-x no PCC e acabou denunciando 175 membros. Uhum. E mais de 30 deles foram colocados no regime disciplinar diferenciado. Nós até não temos esse regime aqui no Estado, mas o que o senhor acha disso? Eu acho que é uma postura interessante, né? E nós temos isso aqui também, o mapeamento dessas coisas, desde que ela não sirva apenas para tratar isso como vamos dizer assim, como um caso de polícia, né? Como algo que a gente olha de fora para dentro do presídio. Nós precisamos atacar as causas disso, né? Sob pena da gente ficar apenas enxugando o gelo. Essa história do PCC e dos nossos grupos aqui, ela é muito parecida. Aqui no Estado ocorrem coisas bastante parecidas, né? Claro que a grife do PCC
ela assumiu a dimensão do tamanho do sistema carcerário de São Paulo, né, que é muitas vezes maior do que do estado do Rio Grande do Sul. Mas as causas são absolutamente as mesmas. A nossa atividade, né, do Ministério Público, do Judiciário, do Poder Executivo, ela ainda está muito distante da realidade dos presídios, né? A gente, vamos dizer assim, tem pouco ingresso dentro das cadeias. E essa é uma das causas. O poder transformador que tem o Ministério Público e que a gente vê funcionar aqui fora, dentro dos presídios, ele ainda carece de uma ação bem mais efetiva, né? Assim como todas as atividades que implicam em políticas públicas, né? Lá dentro. O senhor referiu... Essa é a melhor maneira de combater essas coisas. É isso que tira a mão de obra do crime. Claro, o senhor referiu a questão do poder, pelo que se percebe, o poder do primeiro comando da capital, o PCC, está crescendo. E a gente sabe que eles têm membros espalhados por outras cadeias do Brasil. Tanto é que foi descoberto um plano de atentados a policiais e autoridades. E que foi executado, né? Muitos policiais no estado de São Paulo foram executados, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós ainda não tivemos esse tipo de coisa, mas tivemos outros, né? Outros, vamos dizer assim, outras coisas que estavam sendo projetadas e que foram abortadas porque nós descobrimos e fizemos contato direto com as pessoas que estavam organizando isso, né? O que acontece na realidade é que nesse diálogo franco a gente faz o contato direto e o sujeito fica sabendo que nós sabemos que ele ali, o João, o Pedro, é quem está organizando isso. Até hoje tem funcionado esse anteparo, né? A gente não sabe até onde isso vai se não forem adotadas as providências que precisam ser por parte do Estado. E essa facção está, digamos assim, ameaçando eleições e prometendo uma Copa do Mundo do terror. E eu não tenho nenhuma dúvida de que eles têm poder para executar isso, né? A gente, com o tempo de trabalho ali, percebe o tamanho dessas ramificações e a quantidade de mão de obra que está à disposição, né? Em muitos estados essas coisas ainda não aconteceram simplesmente porque não é conveniente para esses grupos, né, chamar atenção para eles quando as coisas estão, né, na ótica deles andando bem. Agora que há sim poder, e lá em São Paulo isso, né, já aconteceu, que há o poder de provocar grandes problemas, disso a gente não tem dúvida, né? Uma questão que eu não posso deixar de colocar: qual é a diferença do PCC para outras facções do resto do país? Olha, no meu modo de ver, isso tem mais a ver com a antiguidade, com a dimensão das coisas, né? Porque na base não tem diferença. Na base da organização desses grupos não há diferença essencial. Eles normalmente justificam as suas atividades dizendo que, nós somos injustiçados porque nós estamos aqui cumprindo pena na mão do Estado e o Estado deixa as cadeias nessa condição. Esse é o discurso ideológico, mas na verdade o que nós temos ali é um bando como qualquer outro, né, que se organiza por atividade e que se sustenta em cima das omissões do Estado. Não tenho nenhuma dúvida disso. E o Estado organizado, ele faz de conta que não vê, né? Ele deixou os presídios abandonados durante muito tempo e continua deixando os presídios em abandono. E o jogo funciona da seguinte maneira: transfere o Estado a administração para os presos, o que acontece da grade para dentro é problema dos presos, desde que isso não venha para fora. Esse é o acordo antigo que o Estado fez com a população carcerária. Só que agora as coisas estão ultrapassando os muros. E esse é o grande temor da organização estatal, quando as coisas vêm para fora dos muros, né? Existe uma cultura no sistema carcerário que é a cultura do silêncio.
isso atinge presos, servidores. Então, tem muitas coisas erradas ali dentro, há muito tempo, né? E poucas pessoas vendo essas coisas e trazendo para fora. E o custo de trazer isso para fora é muito alto, e eu posso te dizer com certeza que ele é alto. Como dissemos no início do programa, o senhor há muito tempo trabalha nessa área prisional, aqui em Porto Alegre, principalmente fiscalizando o Central e também o complexo de Charqueadas, né? Lá tem a PEJ, a PEC, a PASC. Como é essa fiscalização, principalmente quando o senhor chega no presídio e sabe que lá estão tais facções? Isso é uma situação muito complicada, né? Porque a tarefa do promotor de justiça justamente é ser fiscal da legalidade, é ser fiscal do bom andamento das coisas, né? E nós trabalhamos num contexto, num cenário ali, eu não sei se há outro pior, né? Mas se há, eu desconheço, né? A quantidade de ilegalidades que há ali dentro e de ilicitudes, né? É um mundo à parte. A nossa capacidade de transformação ali dentro, ela tem limites, porque tem coisas que não nos compete fazer, né? Mesmo assim, o Ministério Público, por exemplo, já acionou o Estado do Rio Grande do Sul inúmeras vezes em ações civis públicas, né, para que ele tome providências de geração de vagas, de organização da saúde dentro dos presídios, de políticas públicas de um modo geral. Só que o contexto avança, o cenário avança muito devagar. E nós trabalhamos todos os dias com ele, né, com esse estado de coisas. Então nós precisamos primeiro conhecer, porque isso é uma bomba, né? Se tu mexer mal, ela pode explodir, né? Então nós precisamos ter consciência do que está posto ali, saber quem são as lideranças, né? Porque para evitar que coisas aconteçam ali dentro, tu precisa lidar com esse contexto. Não é o Estado que comanda o sistema. Então, bem, em determinadas situações, nós somos e temos que conversar com as pessoas que comandam. Por exemplo, essas coisas que tu referiste aí, né? Mandos de mortes lá de dentro, de outros presos, né? Essas coisas por nós são encaradas com a pessoa que determinou. E isso dá um certo freio, né? Mas para nós é muito complicado isso, né? Porque nós estamos lidando ali com um contexto que é o da Idade da Pedra, né? É muito importante o promotor que fiscaliza saber com quem está lidando. Quando ele entra no presídio, até porque é normal um preso chegar no promotor e fazer pedidos, fazer reclamações, e é importante o fiscal da lei saber com quem está lidando. Eu acho que é imprescindível, nós temos que avançar nisso, né? O Ministério Público teria que avançar muito mais nisso, mais rapidamente. É imprescindível que a gente saiba o que está acontecendo ali dentro, né? Porque senão a nossa atividade ela fica muito prejudicada, porque há todo um esforço, né, na área da investigação, né, para obter condenações de pessoas que estão causando prejuízos aí na rua, e aponta que a execução criminal ela fica de certo modo esquecida, porque o sujeito vai parar num lugar onde ele é visto como mais um recruta que está ingressando ali, né? Então, para transformar, nós precisamos antes conhecer melhor, né? E a gente acha que isso está ainda muito na carência, né? A cultura do silêncio é para que não se saiba o que acontece ali dentro. E acontecem coisas terríveis todos os dias, né? As pessoas são atingidas na rua e elas nem sabem de onde está vindo aquilo ali. Mas a gente sabe, né? Só que, repito, o nosso poder de quem está ali dentro de transformar essa realidade, ele é bastante limitado, né? A gente precisa de muito mais força coletiva do que nós temos hoje ali. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor tem meio minutinho para o seu recado final. O meu recado é o mesmo recado que eu tento dar há 16 anos nessa atividade de fiscalização dos presídios, né? Nós que somos figuras que representamos o Estado, precisamos tentar aplicar dentro do presídio a mesma lei que a gente tenta aplicar aqui fora, né?
precisamos ver essa realidade de uma outra maneira. E o primeiro passo para isso é que a gente conheça o que saiba o que está acontecendo lá dentro, sem constrangimento, né? Nós precisamos ingressar nas cadeias, conhecer a realidade para a partir daí tentarmos transformá-las, né? Não temos que nos constranger com o que já passou e temos que ver daqui para frente o que pode ser feito. Agora, isso tem que ser urgente, né? Ok, promotor de justiça Gilmar Bortolotto, que atua nas execuções criminais em Porto Alegre. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!